coração, cante uma canção de amor a Deus em todo tempo. Feche os teus olhos, abre o coração, cante uma canção de amor a Deus em todo tempo. Na tua presença eu quero viver, no teu amor permanecer, nos teus desígnios eu posso viver para sempre permanecer. Feche os teus olhos, abre o coração, cante uma canção de amor a Deus em todo tempo. Na tua presença eu quero viver, no teu amor permanecer, nos teus desígnios eu posso viver para sempre permanecer. Na tua presença eu quero viver, no teu amor permanecer, nos teus desígnios eu posso viver, no teu amor permanecer. Na tua presença eu quero viver, no teu amor permanecer, os teus desígnios eu posso viver, a tua luz brilha mais e mais e Boa noite, graça e paz. Graças a Deus estamos participando mais uma vez desse culto maravilhoso, um culto de louvor e gratidão ao nosso Deus, um culto de estudo bíblico da Palavra do Senhor, onde estaremos mais uma vez junto com os irmãos, mesmo que via internet, mas estaremos unidos, louvando e engrandecendo o nome do nosso Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 145, Salmo 145. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 13. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei. Bendirei o teu nome para todo o sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo o sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos.
Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória de tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as suas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da tua glória, do teu reino, e confessarão o teu poder, para que aos filhos dos homens se façam notório todos os teus poderosos feitos, e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. Oremos. Querido, bondoso, maravilhoso e eterno Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, Senhor. Mais uma vez estamos aqui para te louvar ao trino e triuno Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor de toda glória e majestade. Deus amado, venha abençoar poderosamente esse culto que está sendo realizado agora, Senhor. Com a tua boa mão que o Senhor venha alcançar a todos nós que estamos aqui, Senhor, diante de ti. Abençoa, Senhor, os nossos pastores, abençoa a tua igreja, abençoa os nossos familiares, abençoa a nossa nação. Deus maravilhoso, colocamos nossa fé diante de ti, pedindo, Senhor, das tuas bênçãos, e que dentro em breve, Senhor, possamos todos estar juntos praticando a comunhão, estarmos todos juntos no teu templo, louvando e bendizendo o teu santo e precioso nome. Nós te damos graças, Senhor, por esses momentos diante da tua presença. Nós te louvamos e bendizemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E glória a Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida, sobre a sua família, hoje, nesse culto de estudo da Palavra de Deus. Daqui a pouco nós vamos estar orando, antes, porém, quero estar compartilhando um texto da Palavra de Deus, que está na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, verso 7, diz assim: que cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, nem por necessidade, nem por obrigação, porque Deus ama ao que dá com alegria. E o verso 10 diz assim: e Deus, que dá semente para semear e pão para comer, também dará a vocês todas as sementes que vocês necessitam. Ele fará com que vocês cresçam e deem grande colheita em resultado da generosidade de vocês. Ele fará com que vocês sejam sempre ricos em generosidade e que possam contribuir, e assim muitos agradecerão a Deus a oferta que vocês estão mandando por meio de nós, a Igreja Batista Nova Vida. Antes de orar também, gostaria de estar trazendo alguns agradecimentos. Primeiro, das cestas básicas. Segunda-feira agora foram distribuídas 35 cestas básicas. A nossa irmã Sônia Germano, Elane Arcaim estão incumbidas de distribuir, estavam aqui na igreja.
E também agradecer as roupas, agasalhos que têm sido doados agora para o inverno, para o frio. E com relação ao caldo verde, praticamente já todos vendidos os ingressos ou convites. E sexta-feira próxima, agora dia 10, a partir das 17 horas, vai estar sendo distribuído o drive-thru do caldo verde. E eu ouvi dizer que quem está fazendo entende muito do assunto, viu? Porque é restaurante, do bacalhau. Então hoje, agora aqui na igreja, fazendo esse caldo verde para que todos nós possamos ser abençoados e vidas, porque todo o retorno, todo o investimento desse caldo verde, que até os alimentos foram doados, alimentos de primeira, todo o retorno vai ser doado para famílias carentes, famílias necessitadas, que têm entrado em contato com essa igreja e a igreja tem abençoado. E também nós temos a responsabilidade da Fernanda, que tem nos procurado a igreja para ajudar uma entidade, uma ONG, que cuida de animais abandonados. 80 animais abandonados aqui em Itaquaquecetuba. Então nós vamos estar orando também e agradecendo todos que têm doado rações. No sábado passado, 60 quilos de rações foram doados já. Muitas coisas que fazem parte de um PET foram doados para essa instituição ONG. Então nosso agradecimento também. E hoje, em nossas orações, eu peguei aqui um dos últimos do grupo de oração. Em primeiro lugar, agradecer a Deus pela cura do irmão, do nosso pastor Silvio Martinez. Foi curado da Covid e hoje ele já deu testemunho disso, para a glória do Senhor. E orar pela Nicole, de 1 ano e 3 meses, que é netinha da nossa irmã Eni, esposa do Fragão. Vamos orar por ela. Pela Marisa, continuar orando pela Marisa, irmã da nossa irmã Arlete. E pelo Júlio, pedido de oração, que é por Covid também. Vamos orar. Graças te damos, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Deus, pela graça de estarmos aqui na tua casa de oração, Senhor, intercedendo, orando, participando, Senhor, contribuindo, oh Deus, e orando, Senhor, por vidas, por famílias, as quais nós apresentamos diante de ti agora. Todos os problemas de enfermidade, necessidades, carências, que nesta hora o Senhor esteja abençoando, Senhor, cada lar, cada família, e que o nome do Senhor seja glorificado em tudo. Apresentamos diante de ti esses pedidos de orações, de vidas, de criança, de família, Senhor. Oh Deus, toma nas tuas mãos, seja conosco em tudo, o nome do Senhor seja engrandecido, exaltado e glorificado. Obrigado por tudo, continua conosco no estudo dessa palavra, é o que já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.
Boa noite, meus irmãos. Desejo a todos vocês muita saúde e paz, na mais plena graça do Cristo que adoramos, aquele que é o nosso único e suficiente Salvador e Senhor de nossas almas. Hoje nós vamos meditar um pouquinho em algumas lições que nos encerra o Salmo 63, o Salmo de Davi. Um salmo muito bonito, que traz de pano de fundo uma história extraordinária que envolve a vida de Davi e seu filho Absalão. Diz assim o texto sagrado, acompanhe aí. Ó Eterno, Tu és o meu Deus, e a Ti eu busco dia e noite. A minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anda, ou anela, pelo refrigério da Tua presença, numa terra árida, exausta e sem água. Recordo-me dos dias em que Te contemplei no santuário, para me embeber do Teu poder e de Tua glória. Porquanto melhor é a própria vida, porquanto melhor que a própria vida é o Teu amor leal e misericordioso. Por isso os meus lábios Te exaltarão sobremaneira. Sim, por toda a minha vida eu Te bendirei e erguerei meus braços, invocando o Teu nome. Como um rio ou como um rico banquete, assim a minha alma ficará plenamente satisfeita, e com alegria nos lábios Te louvarei com a minha boca. Em meu leito, durante as noites de vigília, lembrar-me-ei de Ti e meditarei sobre a Tua bondade, porque tens sido meu socorro e à sombra das Tuas asas canto louvores de alegria. Minha alma a Ti se une e Tua destra me sustenta. Aqueles que procuram a minha destruição serão lançados às profundezas da terra. A espada os ferirá e se tornarão pasto para os chacais. O rei, porém, se alegrará em Deus. Todos os que juram pelo nome de Deus o louvarão. Todavia, as bocas dos mentirosos serão lacradas. Que Deus abençoe a leitura da sua santíssima e belíssima palavra. Eu separei aqui algumas coisas que eu julgo serem muito importantes nessa história judaica, nesse poema judaico de Davi, que seria bem gostoso compartilhar com vocês nesse culto que prestamos ao Senhor de oração e de estudo da sua palavra. A primeira coisa a entender do Salmo 63 é um pouquinho do pano de fundo que envolve este salmo. Ele foi escrito por Davi num momento muito interessante. Absalão havia sido perdoado por Davi e foi a ele dado o direito de voltar a Jerusalém. E ele voltou. Só que quando ele voltou, ele arrebanhou alguns homens muito malignos para usurpar o trono de Davi, seu pai. Então, quando Absalão usurpa o trono do rei Davi, seu pai, o que Davi faz? Davi junta toda a sua família, junta alguns dos valentes que o seguiam e não o abandonavam jamais, alguns sacerdotes, alguns profetas, e ele então foge de Jerusalém. Mas por que é que ele foge de Jerusalém? Será que ele não tinha forças para lutar contra aquele pequeno exército de Absalão? Tinha. Mas ele foge por duas razões, pelo menos, que o salmista imprime em algumas lições implícitas no texto. Por exemplo, ele não queria brigar com Absalão porque ele não queria matar o próprio filho. Nenhum pai quer matar um filho. Nenhum pai deseja matar um filho. Então ele preferiu fugir para não lutar com Absalão, com seu pequeno exército, e matar seu próprio filho. A segunda coisa é que Davi ele foi chamado por Deus para tomar Jerusalém dos jebuseus e fazer de Jerusalém a cidade eterna da morada do Altíssimo, porque ali seria construído o templo por Salomão. Davi juntou toda a riqueza para poder construir o templo, mas foi Salomão quem construiu. Então Davi não queria duas coisas com essa briga: matar o próprio filho e destruir Jerusalém, a cidade de Deus, a cidade que era para servir ao Senhor, a cidade chamada Cidade de Paz, né?
Então ela foi edificada para a glória de Deus, e ali seria construído o templo. Então ele não queria destruir aquela linda cidade que ele acabou construindo. Então ele foge da presença do filho, e daquele pequeno exército do filho. E ele foge para onde? Para onde ele conhece. Ele foge para o deserto. Ele vai fugir para os vales no deserto. Então ele pega toda a sua família, as suas esposas, os seus filhos, do menor ao maior, e ele sai pelo deserto com alguns dos seus valentes, com toda a sua família, com alguns profetas, com alguns videntes, e ele vai então para esse deserto. E ele vai de uma maneira muito interessante, né? A Bíblia diz que ele sai de Jerusalém descalço, sai com uma mantilha na cabeça, ele sai muito triste, ele sai magoado, chateado, em lágrimas, olhando para trás a todo momento. E o pior, quando ele chega no deserto, à medida que ele vai se aproximando dos vales do deserto, ele passa por um lugar onde um tal de Simei, que era parente de Saul, né, esse Simei começa a tirar pedras e amaldiçoar Davi, a ponto de um dos valentes de Davi dizer assim: por que esse cão, né, esse insignificante fica te atirando pedra e etc e tal, te amaldiçoando? Dá ordem aí que eu mato ele. Ele falou, Davi disse assim, com humildade, ele disse assim, não, de repente é Deus que quer que ele me amaldiçoe dessa maneira, mas então fique em paz, deixa ele amaldiçoar quanto ele quiser. Mas tem uma coisa que os cristãos às vezes não conhecem da cultura judaica. Ele não atirava só pedras em Davi, na sua família, nos seus valentes, ele atirava também terra. Quando você atirava terra numa pessoa dentro da cultura judaica, você está chamando a pessoa de um verme vivo. Você já morreu, só falta ser enterrado. Você é um verme andando, um verme andante, um verme que falta só se dissolver na terra. E foi essa a humilhação pela qual Davi vinha passando. Então, Davi estava humilhado, Davi estava de cabeça baixa, Davi estava chorando, Davi estava preocupado com as suas esposas e seus filhos, com os seus valentes, com os videntes, etc. Então, o que aconteceu? Davi tinha tudo no deserto, para onde ele estava indo, para fugir de Absalão, ele tinha tudo para perder a vontade de viver. Mas é justamente no deserto que Davi, ele clama a Yahvé, o Eu Sou, o Deus Todo-Poderoso, o único Deus. Então, é no deserto que ele clama por Deus. Depois de tanto chorar, depois de noites e noites preocupado, será que eles vêm me matar? Vai matar toda a minha família? Não vai matar os que estão comigo, etc. Ele poderia bem fugir, deixar todo mundo ali, mas ele não faria isso. Não era covarde, e ele ficaria. E quando ele fala assim, eu vou clamar ao Santo de Israel, ao Yahvé, a Yahvé, que é Eu Sou em hebraico, faz lembrar, remete-nos a uma palavra muito interessante que Jesus usou em João 8,58, quando ele se declara pão da vida. Ele fala assim, eu sou, o pão da vida sou eu sou. E só Deus pode usar essa palavra. Então isso denota que Jesus é Deus, é claro, na pessoa do Filho amado. Então, tudo vai ficar diferente na vida de Davi quando no meio do deserto ele vai olhar para Deus, depois de muitas noites chorando e pensando e meditando. Ele vai olhar para o Senhor e vai enxergar algumas coisas muito interessantes que às vezes nós não conseguimos enxergar no meio do deserto, mas é neste salmo que nós aprendemos que muitas vezes o deserto é necessário na nossa vida, porque é justamente no deserto que nós nos tornamos melhores pessoas, ou pessoas melhores. Vamos ver alguns dos resultados na vida de Davi, cujas lições nós podemos aplicar
extraindo da vida dele para o nosso dia a dia, entendendo o que aconteceu na vida dele. Bom, por exemplo, se nós buscamos ao Senhor em meio às dificuldades, ou seja, quando nós buscamos ao Senhor no meio do deserto, nós reconhecemos com humildade que nós dependemos única e exclusivamente do Senhor. Porque o medo vem, o desespero vem, as lágrimas vêm, a tristeza vem, parece que tudo está perdido. E é justamente nessa hora que nós temos que nos regozijar no Senhor, como Ele fez, e nós vamos ver daqui a pouquinho, que foi ali, no deserto, que ele encontrou as delícias de andar com Deus e se regozijar em Deus de corpo, alma e espírito. Porque há muitas pessoas que pensam que no deserto só está faltando as coisas materiais. Às vezes pensa que falta só as coisas espirituais. E sempre que achar um ponto de fraqueza, algum pecado, alguma coisa que a gente comete para acabar no deserto. E às vezes não é isso. Então, Davi encontrou no deserto uma coisa que muitos de nós precisamos também encontrar, porque os desertos na nossa vida muitas vezes é inevitável, né? Os desertos são inevitáveis, mas é lá que nós encontramos a graça de Yahvé, como Davi encontrou a graça de Deus ali. E quando Davi encontra a graça de Deus, ele encontra pelo menos 3 coisas muito importantes que eu quero compartilhar com vocês rapidamente. A primeira coisa que Davi encontrou na graça de Yahvé, do Eu Sou, foi o alvo de toda a sua satisfação. Quer ver uma coisa? Versículos de 1 a 4, ele diz assim, ó Eterno, Tu és o meu Deus, e a Ti eu busco dia e noite, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anela pelo refrigério da Tua presença, numa terra árida, exausta e sem água. Recordo-me dos dias em que Te contemplei no santuário, para me embeber de Teu poder, de Tua glória. Porquanto melhor que a própria vida é o amor leal, é o Teu amor leal e misericordioso. Por isso os meus lábios Te exaltarão sobremaneira. Sim, por toda a minha vida eu Te bendirei e erguerei meus braços invocando o Teu nome. Espetacular, porque é agora no deserto que Davi olha para o alvo de toda a sua satisfação, que é Deus, que é Yahvé. Então ele fala assim, puxa, eu me lembro, a minha alma tem sede de Ti. Então ele não está falando assim, o meu corpo tem sede de Ti. O meu corpo, a minha alma, o meu espírito tem sede de Deus. Tem sede de Ti. Então quando nós dizemos assim, que nós temos sede de Deus, a gente também tem que lembrar que a sede de Deus, a nossa satisfação, o alvo da nossa satisfação, é esse Deus que preenche todo o nosso ser. Corpo, alma e espírito. E é essa satisfação, esse alvo de satisfação que nos leva a pensar naqueles momentos de templo, momentos de adoração, com toda a congregação, que é uma coisa extraordinária. Mas ele também encontra não só o alvo da sua satisfação, ele encontra a esperança da sua satisfação. Quer ver os versículos de 5 a 7? Como num rico banquete, assim minha alma ficará plenamente satisfeita, e com alegria nos lábios Te louvará minha boca. Em meu leito, durante as noites de vigília, lembrar-me-ei de Ti e meditarei sobre a Tua bondade, porque tens sido meu socorro, e à sombra das Tuas asas canto louvores de alegria. Muito bem, aqui ele está vendo seus inimigos muito próximos, mas ele encontrou em Yahvé, no Todo-Poderoso, no Eu Sou, a esperança da sua alma. Minha alma tem fartura da Tua bondade, mesmo nas noites que eu não durmo, pensando na maldade dos homens que me ferem, que querem me ferir, me matar, matar a minha família e acabar com todas essas pessoas que me seguem, a minha alma espera no Senhor. A Bíblia diz que a esperança de Israel é o Senhor.
Depois, por último, ele encontra o caminho da satisfação. Não encontra só o alvo de toda a sua satisfação, a esperança da sua satisfação, mas ele encontra o caminho da sua satisfação. Olha o que ele diz nos versículos de 8 a 11. Minha alma te se une, e tua destra me sustenta. Aqueles que procuram a minha destruição serão lançados às profundezas da terra. A espada os ferirá e tornarão pasto para os chacais. O rei, porém, se alegrará em Deus. Todos os que juram pelo nome de Deus o louvarão. Todavia as bocas dos mentirosos serão lacradas, serão caladas. Então, Davi encontra o caminho de salvação. Não só o alvo de satisfação, a esperança da satisfação, ele encontra também o caminho da satisfação. Bom, quem está satisfeito em Deus não corre atrás de riquezas, não corre atrás de fama, não corre atrás de absolutamente nada. Quem está satisfeito em Deus, quem tem Deus como um caminho de satisfação, vai se lembrar certamente de que, como diz Mateus 6,33, nós devemos buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça. Depois as outras coisas serão acrescentadas. Então, quando a gente encontra o caminho da satisfação, que é Yahvé, que é Deus, então nós não corremos atrás de mais nada, porque quem tem Deus tem tudo e não precisa de mais nada. Eu quero concluir essa lição do Salmo 63, lembrando a vocês que há uma palavra na teologia chamada antítipo. O que é um antítipo? É um antetipo, é um tipo antes. Davi é um antítipo de Jesus Cristo. Tudo que Deus faz tem propósito. Então Davi é uma pessoa que, de certa forma, representa ou representou o ministério de Jesus, o Cristo, que foi prometido a Davi que viria da sua descendência. De fato veio, como Deus cumpre a sua palavra. Então, eu quero fazer com vocês uma aplicação à vida e o ministério de Jesus através dessas lições de Davi, aprendidas por Davi no deserto, um deserto tão necessário para a vida dele. Então, vamos fazer uma aplicação à vida de Jesus, para que nós, então, concluamos as lições deste salmo, lembrando que, como Davi é um antetipo, o antítipo de Jesus Cristo, em Cristo se cumpre exatamente essas verdades. Quer ver uma coisa? Qual era o alvo da satisfação de Jesus Cristo, de toda a sua satisfação? Houve um momento em João 4,34, depois você confirma lá, que os discípulos estão preocupados em que Jesus coma alguma coisa. O Senhor precisa se alimentar. Então Jesus diz assim: a minha comida é fazer a vontade de meu Pai. Não é que ele não precisava de alimento físico, claro que precisava. Mas o momento em que ele se encontra ali pregando, evangelizando as boas novas, que era ele mesmo, ele vai dizer assim: olha, o alvo da minha satisfação, mesmo que eu fique sem comer, sem beber, não tem problema. O alvo da minha satisfação, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Então Jesus cumpre essa parte do Salmo que se cumpriu na vida de Davi. Davi tinha como meta servir a Deus, por isso ele construiu Jerusalém. Ele queria também construir o templo e não conseguiu, mas o seu filho construiu. Então o alvo de toda a satisfação de Jesus era fazer a vontade do Pai. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai, que está no céu. A segunda coisa que Davi encontrou, que também Jesus encontra aqui, é que a esperança da satisfação de Jesus era que os seus discípulos, os 12, um se perdeu, ficou 11, depois entrou Paulo, e que todos os discípulos dali em diante, até chegarmos aqui onde estamos, que somos nós, e depois de nós virão outros, a esperança de Jesus é que nós encontrássemos a mesma humildade que ele tinha. Se você olhar para João 13, de 12 a 17,
você vai encontrar Jesus lavando os pés aos discípulos. Então, ele está dando uma lição de humildade. Ele fala assim: não é o servo maior do que o seu senhor. Se vocês estão me chamando de mestre e senhor, dizeis bem, porque eu sou. E se eu estou lavando os vossos pés, eu quero que vocês também lavem os pés uns dos outros. Porque se eu sou senhor e estou lavando, então estou dando a lição para vocês. Então a grande esperança da satisfação de Jesus era de que nós nos tornássemos tão humildes quanto eles. Vou te contar uma coisa. Onde foi que eu aprendi sobre a palavra humildade? Um dia eu contei isso na igreja, há 1 ano e pouco atrás. A palavra humildade é uma palavra grega, cuja raiz é humus, pó da terra. No dia 16 de julho de 1987, eu estava no túmulo do meu filho, que morreu, o meu segundo filho. E eu comecei a pegar um punhadinho de terra e comecei a amassar e conversar com Deus e dizer assim: Senhor, por que eu tenho que passar por esse deserto? Minha vida está em ordem, eu não estou em pecado. E comecei a falar um monte de coisa com Deus. E Deus me disse assim: por que não você? Por que qualquer um pode passar por um deserto e você não pode? Então eu peguei e fiquei quieto. Daí eu fui para a faculdade, e na faculdade eu fui para a biblioteca, fiquei mais de 1 hora sentado estudando, porque eu queria achar a raiz da palavra, eu queria saber o que era humildade. Então eu descobri que é uma palavra grega, que vem da raiz humus, que significa terra, pó da terra. De onde nós fomos formados? Do pó da terra. Então nunca nos esqueçamos que nós somos só um punhadinho de terra. Não somos melhores que ninguém, dinheiro não faz ninguém melhor que ninguém, posição social não faz ninguém melhor que ninguém, porque todos voltaremos ao pó da terra. Então Jesus, a esperança dele é que, a grande satisfação dele é que nós sejamos seus discípulos, inclusive imitando a sua humildade, cuja humildade Davi imitou. Por último, se Jesus tem como alvo de sua satisfação fazer a vontade do Pai, e se ele tem como esperança de sua satisfação que nós sejamos humildes como ele é humilde, ele quer ensinar-nos também que o caminho da satisfação para ele era exatamente quando ele diz assim em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O é a adjunta de nominal singular masculino, único, portanto ele é o único caminho. A adjunta de nominal feminino, singular, não existe mais, na plural. Então quando Jesus diz eu sou o caminho, o único caminho, ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade, a única verdade. Quando ele diz eu sou a vida, ele é a única vida. Então o caminho de satisfação de Jesus é que nós entendamos que para chegarmos ao Pai, não é possível chegar sem Ele. E qual foi o caminho da maior satisfação de Jesus em relação ao Pai? Foi uma coisa chamada cruz. Foi para lá que ele foi, porque ele disse ao Pai que seria obediente, e ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, como diz Paulo em Filipenses 2, de 5 a 8. Então, o que é que ele espera de nós? Que nós tenhamos como alvo de toda satisfação fazer a vontade do Senhor. Que tenhamos como esperança de nossa satisfação a humildade que ele nos ensinou e a pratiquemos para sempre, até que ele volte, ou até que ele ressuscite aqueles que morreram e leve arrebatados aqueles que estiverem vivos. E por último, ele quer que nós creiamos que o único caminho de salvação é ele, a única verdade é ele, a única vida é ele. E uma coisa muito interessante: quando estivermos na cruz, ao pé da cruz, no deserto, no vale, onde quer que seja, nós devemos reconhecer que a única maneira de sair dali é através de Cristo. Que ele mesmo nos abençoe, como abençoou Davi, que tirou Davi dessa situação, e depois que ele fez com que Davi retornasse a Jerusalém, interessante, ele disse assim aos seus servos:
faz o seguinte, pega a arca que está aqui no deserto com a gente, devolve para Jerusalém. Se for da vontade do Senhor, se for do seu agrado, Ele vai me fazer voltar a Jerusalém e vou continuar reinando. Senão, Ele vai permitir que eu morra aqui mesmo no deserto. E o restante da história a gente já sabe. Ele voltou para Jerusalém e foi muito feliz ali, muito embora seu filho tenha sido morto, Absalão, mas Davi teve um ministério glorioso, precioso, nos ensinando todas essas coisas que se cumpriram na vida do Cristo que adoramos, o Filho de Deus, que é Deus na terra. E essas lições vão nos seguir até que o Senhor nos chame à eternidade. Que Ele mesmo nos abençoe, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. A gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir um não de Deus, mas sem duvidar, Que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua